Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a 9ª aula do curso Freios e Hibridões, Uso de Embocaduras 2.0. E nessa aula eu quero mostrar um pouco para vocês sobre a estrutura de um freio e as suas partes. Na aula anterior eu mostrei sobre o equilíbrio de freio, como você fazer uma inspeção, como você escolher um freio bem equilibrado, bem construído para estar utilizando no seu cavalo. E nessa aula eu quero falar um pouco sobre a estrutura de um freio para você entender as partes do cavalo. As partes do freio. Eu venho falando sobre essas partes desde que eu comecei a mostrar os freios, mas nessa aula eu quero dar mais ênfase a essas partes do freio para que fique bem claro, para que fique fácil você entender cada parte do freio. Então vamos lá. Novamente vou pegar esse freio e eu vou estar mostrando para vocês as partes agora do freio. Também vou estar deixando aqui um gráfico, né, para vocês estar vendo aí essas partes. Então, como são conhecidas as partes do freio? Então vamos começar pelo portal ou porte, que é essa parte aqui, chama-se portal ou porte. Esse portal ele pode ser alto, baixo ou médio, né? Ele pode ser o low port, o medium port ou o high port. Normalmente esse portal ele pode ser em U, ele pode ser no formato V ou ele pode ser reto ou quase reto, né? Porque normalmente ele tem uma curvatura, sendo um portal ele precisa ter uma curvatura. Então essa parte do freio se chama portal. O portal ele pode ser baixo, médio ou alto, né? Pode ser low, medium ou high port. Então essa parte se chama portal. Assentos. Assentos é o que eu estou falando toda hora de barra. E por que eu falo barra? Porque no cavalo a gente chama de barra os cantos da boca, então eu falo muito barra, mas é assentos ou pode chamar de barra. Normalmente essa parte é barra, essas duas partes são chamadas de barras, né? Ou assento. Eles podem ser liso e eles podem ser torcidos, eles podem ser coxado, com quina, com corrente ou alguns com rolete aqui nessa parte aqui do assento. O bocal ele é composto do assento e o portal, né? Ele pode ser fixo ou articulado, então toda essa parte aqui é conhecida como bocal, tá? Então o bocal é constituído do assento e o bocal, então o assento e o portal, então ele forma-se o bocal do freio, tá? E ele também pode ser fixo ou articulado, né? Como eu mostrei no freio correction, que ele é articulado ou fixo. E vamos para a perna. A perna do freio, ele normalmente não é essa parte inteira a perna. Perna do freio ele é somente daqui, onde começa a parte do bocal aqui onde eu falo que é a barra, até aqui. Isso aqui é perna. Aqui não. A perna começa daqui do meu dedo, essa parte de baixo até aqui. Então aqui é perna, tá? Daqui para cima ele é a alavanca, que é a alavanca. E como eu falei, se essa alavanca for maior, ela tem mais ação, menor tem menos ação, tá? Também perna a mesma coisa, uma perna menor menos ação, maior mais ação. E a perna inteira do freio, da parte da argola de baixo até a parte de cima, ela é conhecida como haste. Essa haste ela tem vários formatos da perna dela, em várias posições. Então ela é haste daqui até aqui, perna daqui até aqui e alavanca da parte de cima do bocal até a argola, tá? Então, recapitulando a estrutura, as partes de um freio, que é o portal, né? O assento, os assentos, as barras, né? que é nas barras aqui, o bocal, que é composto dessa parte inteira, perna, alavanca,
e hastes, tá? E os tipos de bocal e ação, aí elas vão variando, né? Como eu falei, que ela pode ser liso, pode ser torcido, pode ser coxado, né? Pode ser com corrente, pode ser quadrado, pode ser com quinas. E principalmente essas com quinas, essas que são torcidas, coxadas, essas precisa ter um cuidado especial para utilizar, até pela questão de perna, de alavanca, elas costumam ser uma ação bastante severa. Com relação à espessura também, o grosso ele é acima de 2 centímetros, né? O médio ele tem entre 1,5 e 2 centímetros e o fino ele é inferior a 1 centímetro, tá? Eles podem ser fabricados normalmente em inox, eles podem ser fabricados em ferro, algumas partes em inox e algumas partes em ferro. Esse, por exemplo, ele é fabricado em ferro com alguns detalhes em inox, as argolas em inox e o bocal de ferro. Com relação ao bocal sempre dá preferência, existe bocal fabricado em inox, mas dá preferência tanto nos bridões quanto nos freios em bocais de ferro. Porque o bocal de ferro, ele após a sua primeira, segunda utilização, ele vai enferrujar e essa salivação ela vai ajudar esse ferrugem vai ajudar na ativação da salivação do seu cavalo, fazendo com que lubrifique a boca do seu cavalo, não deixando ela ressecada para não criar atrito nas barras. Então é muito importante que a boca do seu cavalo permaneça lubrificada através de um freio com bocal de ferro, ou alguns freios ele tem aqui nessa parte, ele tem incrustações em cobre, que também ajuda na questão. Normalmente tem cobre aqui, vou estar mostrando um freio com cobre para ajudar ativar a salivação do cavalo, para fazer a lubrificação, para que o freio não fique com atrito com a boca do seu cavalo. O aço inox não é indicado aqui por causa disso, ele resseca muito a boca do cavalo, né, e não ajuda na salivação e cria um atrito, tá? Então vou pegar um outro freio aqui, que é o freio que tem essas incrustações em cobre, tá? Então esse tem essas incrustações em cobre. Essas incrustações ajudam na salivação, na ativação da salivação do seu cavalo, fazendo com que lubrifique a boca do seu cavalo. Então notem que esse freio ele é um freio construído em aço inox, todo em aço inox, mas aqui na parte do assento das barras ele é em ferro e além de ser em ferro ele ainda tem essas incrustações em cobre justamente para isso. Já que essa parte dele é inox, tá? Então aqui já não tem tanto problema, já não influencia tanto, mas pelo menos essa parte do assento, essa parte ela precisa ser preferencialmente em ferro, tá? Bocal inteiro de cobre não existe, até porque o cobre ele é muito mole, então não tem como ter um freio com o bocal inteiro em cobre. O que costuma encontrar é o freio com o bocal com banho de cobre. Isso existe, e alguns até tem alguma porcentagem de cobre no seu material, mas em cobre puro não existe, tá? Até por questão, esse é um material mole, então não tem porquê, precisa ser ferro. Então essa é a função do ferro no bocal dos freios, e essa é a estrutura do freio, tá? Eu vou estar mostrando também mais dois modelos de freio para vocês aqui, para vocês verem um freio com rolete e um freio sem rolete, e o porquê que alguns freios têm o rolete na barra,
alguns que tem o rolete no assento. Então esse freio, ele é um freio que, notem que ele é um freio correction, uma perna de alumínio, tá? Outra coisa que costumo encontrar nos materiais dos freios, são a questão de perna também. Nem sempre eles são totalmente de ferro, tem alguns que é alumínio, como esse correction, tá? Então esse aqui é alumínio, mas o bocal é de ferro. O bocal é de ferro e ele tem esse rolete em cobre, tá? Esse rolete em cobre aqui nas barras na lateral. Para que serve esse rolete? É para o cavalo, pro cavalo, tem gente que fala, até tem um rolete no meio, às vezes para o cavalo brincar com língua, não é nada para isso, não é nada disso não, para o cavalo brincar. Isso aqui tem uma função importante. Quando o cavalo, tem cavalo que ele aprende a segurar, aprender com a boca, com a barra, com o canto da boca, ele aprende a segurar o freio, e aí impedindo a ação do freio, atrapalhando. E esse rolete é justamente para isso. Quando o cavalo prende, o freio continua com a ação. Então é para isso que tem o rolete. Então, se o seu cavalo, tem cavalo que, como falei, aprende a segurar o freio, quer dizer, até o segurar o freio é bom, se estiver bem lubrificado é bom. O que não pode é prender o freio, travar o freio. Se o seu cavalo trava o freio, então vai precisar de um freio com o rolete para poder ter ação. Então a função do rolete é exatamente isso. Não é por bonito, não é para o cavalo ficar brincando, tá? Então ele tem um porquê de ter esses roletes na barra, no assento. É justamente para esse tipo de caso específico que utiliza o rolete, tá? Então não é só por bonito. E esse aqui também é um freio correto, também é um freio de perna de alumínio, né? Que pode, nessa estrutura, como falei, em questão de material também, ele é um freio de perna de alumínio, porém o bocal de ferro. Esse é um correto que já não tem o rolete, tá? E também ele tem o bocal de ferro com as incrustações em cobre, o que permite a ativação, quando enferruja também, a salivação do seu cavalo, para não criar atrito com o ferro, com a embocadura. Tá bom? Então, essa é a 9ª aula, né, do nosso curso Freios e Hibridões, uso de embocaduras. Eu falei um pouco sobre a estrutura dos freios, materiais, o porquê, né, de cada material, a importância de ter um bocal de ferro ou com cobre, né, com incrustações em cobre, o porquê alguns freios têm rolete. Então, especificamente nessa videoaula, nessa 9ª videoaula, sobre a estrutura do freio e materiais, é isso que eu gostaria de estar, isso que eu passei para vocês nessa 9ª aula do curso Freios e Hibridões, uso de embocaduras. E na 10ª aula eu quero estar mostrando, falando para vocês como que é a regulagem das embocaduras, como que eu regulo as embocaduras nos meus animais, tá? Então vocês vão ver na 10ª aula, né, a regulagem das embocaduras no cavalo.